a lei permanece. Certa vez um judeu se converteu a Jesus Cristo. Ele foi correndo às pessoas da sinagoga onde ele costumava frequentar, e ele tentava explicar que Jesus Cristo era o Messias enviado. E ele chegou para o seu rabino perguntando: rabino, a lei, nós temos que guardar a lei? E o rabino disse: claro que sim. E ele começou a procurar na sinagoga, nos armários, nas gavetas, começou a procurar em tudo quanto é lugar. O rabino falou: o que você está fazendo? Ele disse: cadê os bodes? Cadê os cordeiros? Cadê as rolinhas para o sacrifício? Então, é óbvio que nem tudo que está na lei nós devemos guardar. E é sobre isso que nós vamos falar. Aquele rabino não entendia a nova aliança. Ele estava ainda na antiga aliança. Mas a antiga aliança é a palavra de Deus. O que costumeiramente é conhecido como lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis relatando a criação, o Êxodo, a saída do povo do Egito. Então, no final de Êxodo, José tinha levado o povo para morar no Egito. Eles estavam tudo bem lá. Aconteceu que eles se tornaram escravos e Deus liberta o seu povo do Egito. E eles vão para onde? Vão para Canaã? Não, eles vão para o deserto. E nós temos aí o relato, a grande narrativa deles no deserto. Eles recebem a lei de Deus a partir de Êxodo 20 e até Deuteronômio, final de Deuteronômio, nós vamos ter um conjunto de várias leis para o povo de Deus seguir. Então, quando nós nos referimos à lei, nós estamos nos referindo a esse conjunto de mandamentos, de ordenanças, de estatutos que se encontra principalmente entre Êxodo 20 e o final de Deuteronômio. Mas não é errado dizer que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei. A lei. Vale para nós hoje a lei? A lei vale para nós hoje? Sim e não. Então nós temos algumas leis, como os 10 mandamentos, que ainda são válidos para nós, com certeza, eles são universais. Mas como eu contei na história, sacrifícios no templo, aquelas ordenanças relativas aos sacrifícios no templo, à adoração no tabernáculo e no templo, não fazem nenhum sentido. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo substituiu todos aqueles outros sacrifícios. Então, tem vários tipos de leis e algumas dessas partes da lei não fazem mais sentido para nós hoje. Por exemplo, as leis civis de Israel, que eram aplicadas lá no Israel antigo. Aquelas leis civis, elas não são aplicáveis nem no Israel de hoje, quanto mais para nós, que não somos israelitas. Então, nós não somos o Israel antigo, então aquelas leis civis não são válidas para nós. Então, as leis civis de Israel não se aplicam a nós. As leis rituais, que diziam respeito a como se devia adorar no templo, como se devia oferecer sacrifícios, essas leis ritualísticas não se aplicam mais a nós. Mas há algumas leis que Jesus manteve e algumas outras que Jesus reformulou. Então elas são muito mais... Calma aí que eu estou... Muito mais como diretrizes para nós. Mas é importante saber que a lei é, antes de tudo, uma aliança entre Deus e o seu povo. Israel, imagine, estava no meio de vários povos pagãos. Deus dá a lei ao seu povo para que eles sejam diferentes daqueles povos pagãos.
Primeiro que eles adorariam um único Senhor, um único Deus. E eles teriam uma série de regras, uma série de mandamentos e ordenanças que o fariam diferente daqueles povos que estavam ao redor deles. Então isso era uma aliança. Era uma aliança. Ó, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu te amo, mas você vai ter que cumprir várias ordenanças. É como no contrato, né? O contrato tem as duas partes e tem obrigações de ambas as partes. A aliança é muito mais forte do que um contrato e também tem as obrigações de ambas as partes. Um rei, por exemplo, quando ele conquistava um determinado vilarejo, um arauto do rei sempre chegava antes e falava o seguinte: ó, essas são as leis do reino, as leis daquele rei conquistador lá. Vocês foram conquistados por ele e essas são as leis daquele rei. Vocês querem se juntar a esse rei em aliança? Se sim, vocês terão a proteção e o favor do rei, mas deverão cumprir essas leis aqui. Se não, o rei vai ser inimigo de vocês. Vocês escolhem. E alguns faziam aliança e outros se tornavam inimigo do rei. É a mesma coisa. O povo de Deus, Deus na verdade tomou esse passo, essa iniciativa, tirando o povo dele do Egito, e ele fez uma aliança com o seu povo, mas essa aliança implica em ordenanças. Próximo. O Antigo Testamento não é a nossa aliança. Então é importante deixar claro que, apesar de ser a palavra de Deus, é a antiga aliança. Nós estamos na nova aliança, em Cristo. Aqueles sacrifícios lá, que serviam para expiar pecados, hoje não tem valor algum. Nós lemos em Hebreus que de uma vez por todas, Cristo perdoou os nossos pecados. Ele é superior àquela velha aliança. Então, não é a nossa aliança. A antiga aliança, ela é do povo judeu, o Israel antigo. Próximo. Todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. Mas nem todo o Antigo Testamento é mandamento de Deus para nós. Isso precisa ficar bem claro. O Antigo Testamento todo ele é palavra de Deus. Mas nem tudo que está lá é um mandamento, é regra para as nossas vidas. Isso é importante deixar claro. Próximo. O papel da lei em Israel. A lei servia para demonstrar a lealdade do povo de Deus ao próprio Deus. Ora, se o povo estivesse obedecendo às leis, aos mandamentos de Deus, isso demonstrava que eles estavam sendo leais a Deus. Mas hoje nós demonstramos a nossa lealdade de uma maneira diferente. Nós não precisamos fazer, por exemplo, as festas bíblicas. Elas têm um princípio maravilhoso, apontam para Cristo inclusive, mas não são ordenanças para nós. Elas eram ordenanças para eles. Então quando eles cumpriam, eles praticavam aquelas festas, isso mostrava que eles eram leais a Deus. Hoje nós temos uma maneira diferente de mostrar a nossa lealdade a Deus. Da mesma forma, eles tinham regras para adorar a Deus, no tabernáculo ou no templo. Hoje, nós continuamos devendo adorar a Deus, mas de uma maneira diferente. Nós não precisamos fazer todos aqueles rituais. Então, a lealdade e a adoração continuam. Elas estavam presentes na antiga aliança e está presente na nova aliança. Mas o que muda é o modo como isso acontece. E a lei de Deus, ela tem uma função interessante, que é mostrar o nosso pecado, mostrar o alto padrão de Deus. Então é como se Deus dissesse: ó, esse é o meu caráter. A justiça é isso aqui. Não minta, não roube, não mate, não faça isso, não faça aquilo, ou faça tal coisa. Então mostra o caráter de Deus e o elevado padrão de Deus. E mostra também que o homem não consegue chegar naquele alto padrão de Deus. Não há homem na terra que conseguiu
100% das vezes, cumprir todos os mandamentos. Então isso, por um lado, exalta a santidade de Deus e rebaixa o homem. Isso também era um benefício ao povo. Por quê? Porque se você andasse nos caminhos de Deus, cumprindo os estatutos e mandamentos de Deus, isso teria como consequência bênçãos. E teve bênçãos para o povo de Israel. E isso é um grande benefício. Primeiro porque eles sabiam a vontade de Deus qual era. Eles tinham a lei, era o povo que tinha a lei. Eles sabiam qual era o caráter de Deus, qual era a vontade de Deus, e eles podiam ser diferentes dos povos pagãos. Só isso é uma grande bênção. Então, a lei traz o caráter de Deus, e isso é um benefício para o povo de Deus, mostra o alto padrão de Deus e que o homem não consegue cumprir esse padrão, e é uma forma, são os termos da lealdade que o povo de Deus teria que ter para com o seu Deus. Próximo. Então, o que aconteceu com a antiga aliança? Nós não jogamos fora a antiga aliança, porque Jesus não fez isso. Ele disse, eu não vim para abolir a lei. E ele disse que cada letra, cada tiozinho da letra, ele permaneceria para sempre. O que aconteceu então? Ela foi, algumas partes foram tornadas obsoletas, não se aplicam mais a nós. Algumas partes foram mantidas, como os 10 mandamentos, e outras foram reformuladas. Por exemplo, Jesus falou que o assassinato, você matar alguém, não era só você pegar lá a faca e enfiar no pescoço da pessoa. É quando se você tivesse ódio, aquele veneno mortal dentro do coração, que se tivesse a possibilidade de matar a pessoa, você mataria, aquele ódio no coração já era, aos olhos de Jesus Cristo, considerado um assassinato. Da mesma forma, o cobiçar a mulher do próximo, você já adulteraria com aquela mulher no seu coração. Então Jesus, ele baixa a régua aqui. Ele vai para o nível do coração. Então ele reformula a lei. Ele é perguntado ali, qual é o maior mandamento, o mais importante? Ele responde usando a própria lei. Ele responde usando Deuteronômio, que fala, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ele acrescentou a palavra pensamento. E ele usa Levítico 19:18, falando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consistem a lei e os profetas. Então, o que eu considero do Antigo Testamento? Aquilo que estiver baseado na lei do amor, na lei de Cristo, que tem esses dois pilares: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Nós temos coisas, por exemplo, na lei, que a pessoa deveria construir um parapeito na casa. Parapeito é aquela proteção, né? Para a criança não cair no segundo andar, por exemplo. Era uma ordem, era um mandamento, construir um parapeito na casa. Isso se aplica a nós hoje? Não. Eu vou construir minha casa, eu posso escolher não colocar um parapeito. Mas o princípio de que eu devo zelar pela segurança das pessoas que moram na minha casa, evitar, por exemplo, ali que uma criança possa cair lá de cima, isso expressa o caráter de Deus. E esse princípio, ele é importante para nós. Então nós lemos o Antigo Testamento tentando tirar a essência, o espírito da lei. O que Deus estava pensando quando ele criou essa lei do parapeito? Que parece não fazer sentido hoje. Ele estava zelando pela segurança. Por que Deus fala tanto de pobres, de viúvas, de estrangeiro? Deus, ele era contra a discriminação. Esse era o caráter de Deus. Então você lê a lei com um filtro. E o filtro é aquilo que Jesus falou, que é o resumo da lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então tudo que estiver fora disso daí, você não precisa considerar. Próximo. Então, com o que nós ficamos? Os 10 mandamentos. Nós ficamos com os princípios de vários outros mandamentos, mas eles não são literais para nós hoje. E aqui dá uma analogia muito importante. Próximo. A lei é como o sol. O sol, ele traz a claridade, ele mostra o que tem ali, mas ele mostra também a sujeira.
A lei é a luz de Deus que mostra a sujeira do nosso coração. Então, quando você lê o Antigo Testamento e você aprende do caráter de Deus, aquilo ilumina o teu coração e você olha para a sua vida e fala: eu não tenho esse caráter, eu não tenho esses princípios. Então a lei, ela mostra a sujeira e ela mostra também que nós somos incapazes de por nós mesmos nos limparmos. Aí que é interessante, próximo. Então como que a gente vai ficar? A gente vê que nós vemos que somos pecadores e que nós não temos capacidade para nos limparmos. A lei está toda hora acusando: ó, você mentiu, você deu falso testemunho, você adulterou, você isso, você aquilo. A lei está nos acusando a todo tempo, mas a própria lei não tem capacidade de nos limpar, de nos regenerar, de nos redimir. Então vem a nova aliança. Então vem a nova aliança. E Jesus Cristo falou que Ele era a nova aliança. Vamos ler esses versículos que são muito importantes para entender a nova aliança. Então por que eu vou ficar na antiga aliança se eu tenho uma muito melhor? Romanos 3,20: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Romanos 7,7: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 5,1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, a lei nos acusa e ela não consegue nos purificar, não consegue nos trazer a paz com Deus. Daí, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, se ofereceu de uma só vez por todos os homens. O sangue dele consegue nos redimir, nos salvar, e somente por intermédio dele conseguimos ter paz com Deus. E o último versículo, 1 João 1,7: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A lei é importante? É, claro, ela nos mostra o pecado, ela nos mostra o caráter de Deus. Ela pode nos salvar? Não. Eu preciso da nova aliança, pelo sangue de Cristo, para que eu seja purificado dos meus pecados. Amém?